Eu sou Cecília Kersh, tenho o título de primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, embora já seja aposentada da instituição. Esse título permanece comigo devido aos meus feitos nessa instituição. Comecei os meus estudos aos 8 anos de idade com a professora Vera Maier em Osasco. Aí fiquei por 5, 6 anos mais ou menos, estudando com essa professora, que foi uma indicação de um ortopedista para minha mãe. Minha família não tinha nenhum vínculo com dança, com balé, nada disso. E por indicação desse ortopedista, Dr. Adélio Francisco, me apaixonei pela arte. Fiquei vários anos estudando com a Dona Vera, até que num concurso que chamava Olimpíadas da Dança, era raro nessa época ter festivais, não é como hoje, que a cada semana tem um festival em cada cidade desse país. Então era um acontecimento. E eu ganhei uma bolsa de estudos por ter me apresentado, acho que de forma muito sobressalente, e que conquistei o primeiro lugar. Eu era criança, tinha uns 13 anos de idade, mais ou menos. E como prêmio, a Olimpíadas da Dança me ofertava uma bolsa de estudos para o Centro Internacional de Danças Halina Biernacka, uma das esplêndidas professoras polonesas que esse país já teve. Tivemos muitas outras, da época do balé russo, que aportaram no Brasil e fizeram sua carreira e criaram talentos e artistas espetaculares, mas eram russas. Essa, Dona Halina Biernacka, era polonesa. Ela tinha um centro internacional de danças, um prédio extraordinário, onde tinham 3 salas, cada sala media 150 metros quadrados. Ela sempre convidava professores internacionais para virem dar aula. Tinha como base uma professora americana de nascimento porto-riquenho, mas estudada nos Estados Unidos. E também tinha um professor fixo a professora era Karen Schwartz. E tinha um professor fixo também de padedê, um dos excelentes bailarinos de São Paulo, que inclusive eu era fã, me deslocava de casa cada vez que esse bailarino se apresentava, assim como outros bailarinos, José Leão, Aracide Almeida, eram os ídolos da época. E um dos meus ídolos era Pedro Krastchuk, um bailarino muito virtuoso em cena, fazia acrobacias incríveis com as bailarinas, e aquilo era fascinante para nós crianças. E ele passou a ser meu professor de padedê na escola da Dona Halina. Tínhamos aulas todos os dias, das 5h30 até 10h30 da noite, com os ensaios. Era uma escola que tinha um propósito profissionalizante. E foi o que aconteceu comigo. Aos 15 anos, eu falei para minha mãe: mãe, eu vou ser bailarina profissional, quero ser bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E mais, aos 25 anos eu vou ser primeira bailarina dessa companhia. E assim começou a minha jornada. Pedro passou a ser, além de professor, uma pessoa muito constante na minha vida, com quem eu vinha me casar anos depois. Nos mudamos para o Rio de Janeiro, devido a uma audição que prestamos para o Teatro Municipal, e que passamos, eu como coriféia, ele como corpo de baile, para iniciarmos a nossa carreira profissional. Ascendia a todas as colocações da companhia.
entrando como corifé, que é um patamar à frente do corpo de baile, ou seja, uma coriféia é responsável por puxar filas, por pequenos solos, uma líder de corpo de baile. Nessa posição eu permaneci por 1 ano e logo fui promovida a solista, ou seja, eu já não dançava mais no corpo de baile. Eu fazia os solos mais importantes, de responsabilidade à frente do corpo de baile, nos balés do repertório, que é o que a Companhia do Teatro Municipal do Rio de Janeiro tinha por tradição, a única companhia clássica do país que remontava os grandes clássicos apresentados nos maiores teatros do mundo todo, com os coreógrafos mais importantes sendo, não digo remontados, mas eles eram replicados pelos seus sucessores, ou por alunos, ou por discípulos, ou por próprios diretores de companhia que chegaram a trabalhar com esses grandes coreógrafos. Na posição de solista eu fiquei 1 ano e logo fui promovida a primeira solista. Já eram 2, 3 patamares acima do corpo de baile. Permaneci 2 anos nessa categoria, onde fiz primeiros papéis, inclusive, e os solos mais importantes. Ao final de 1985, 2 meses depois de eu cumprir 25 anos, fui promovida a primeira bailarina. E a temporada de 1986 já comecei como primeira bailarina à frente do corpo de baile. Fui convidada por Natália Makarova para fazer o especial Bailarina, gravado e apresentado pela BBC de Londres, que foi um marco na minha carreira, porque era a primeira vez que eu saía do Brasil para me apresentar, e justamente ao lado de um dos maiores bailarinos do mundo, Fernando Burrones. Aí meu objetivo aumentou. Quando eu cheguei a primeira bailarina, falei, ainda não está bom, eu só quero um pouco mais, ou seja, me tornar uma bailarina internacional. E assim eu comecei a me aplicar mais com aulas particulares depois do meu horário, que era das 10 às 16 horas no Teatro Municipal. Eu ia para a escola de danças, onde meu marido tinha se tornado professor oficial dessa escola, e fazia aulas particulares com ele para poder ter mais capacidade física e técnica para os objetivos que eu tinha em mente. E esses objetivos foram sendo alcançados, não com pouco trabalho, claro. E em 1988, eu fui convidada para o Festival de Havana, em Cuba. E lá tive uma surpresa, fui chamada por Alicia Alonso para fazer o Lago dos Cisnes, da versão dela, no festival, que era um festival efervescente. Todas as grandes estrelas do balé internacional se apresentavam no festival. Vassily, Evdokimova, Godunov, eram os nomes que faziam a efervescência desse festival. E devido ao atraso do voo de uma das bailarinas americanas, eu fui convidada a fazer o Lago dos Cisnes com pouquíssimo ensaio. E a partir desse feito, passei a frequentar, a ser convidada pelo Festival de Havana por 8 anos seguidos. Aí começava a minha carreira internacional, em 1988. Aí dancei na Argentina, convidada pelo Teatro Colón em 99, para fazer o Lago dos Cisnes, na versão Jack Carter, uma versão inglesa, absolutamente inglesa. Sou até hoje a única bailarina brasileira convidada do Australian Ballet para temporadas de Esparta. Galguei muitos degraus dentro dessa carreira, dancei ao lado de grandes bailarinos como Igor Zelensky, Yuri Kletsov, Manuel Legri, José Manuel Carreño, Jorge Vega, Jorge Esquivel,
Greg Orsman. Se for falar, vou ter que recitar o nome de 50 bailarinos e não posso esquecer de jeito nenhum, entre eles, Carlos Acosta e tantos outros que engrandeceram tanto a minha carreira. Dancei com vários bailarinos brasileiros que subiram ao patamar de primeiros bailarinos, como Marcelo Missailides, Francisco Timbó, Paulo Rodrigues, Vitor Luiz, que este também, último, foi discípulo do meu marido. E não posso deixar de citar Marcelo Gomes, um dos grandes bailarinos brasileiros com carreira internacional desde muito garoto, trabalhando fora do país, estudando fora do Brasil, que chegou a primeiro bailarino do American Ballet Theatre. Trabalhei ao lado de grandes coreógrafos em companhias renomadas como o English National Ballet. Foram criados papéis especiais para mim nessa companhia. Dancei o repertório também. Fiz turnê com o English Nacional para a Coreia. Viajei toda a Inglaterra com essa companhia. E todas as temporadas de Londres, desde 1993 até 2000, eu estive presente junto a essa companhia. Outra coisa que eu tenho que citar de extrema importância foi que eu, dentro do meu currículo, eu posso colocar que eu sou a única bailarina brasileira que foi convidada a dançar nas companhias do Ballet de Odessa, Ópera e Balé de Tashkent, Ópera e Balé de Novosibirsk, ainda na Cortina de Ferro, na época da Cortina de Ferro. Voltei à Rússia depois, em 2005, a convite da Natália Makarova, quando ela, por primeira vez também, remontava um grande balé, porque a Natália é uma dissidente, hoje em dia não se usa mais essa palavra, mas era a primeira vez que ela voltava ao país dela para remontar um grande clássico. E o clássico era a marca, o digital desse ícone do balé clássico mundial, o Lago dos Cisnes. Dancei junto ao Balé de Perm, no Teatro de Ópera e Balé. Minha carreira junto ao Teatro Municipal é bem extensa, acho que uma das mais longas, como primeira bailarina. Como eu disse, eu tenho um título que a minha carreira ostenta, de primeira bailarina. Dancei todos os grandes clássicos, participei de quase todas as temporadas, salvo quando eu estive machucada ou lesionada e que era humanamente impossível estar no palco. Mas até com gripe de 40 graus eu atuei algumas vezes no palco. Poucas vezes eu perdi temporadas, só mesmo quando não dava para nem caminhar em cena. É uma carreira que me trouxe muitas alegrias, me gratificou demais, me preencheu demais. E em 2016 eu fiz a minha retirada, a minha despedida do palco do Teatro Municipal, diante de uma plateia lotada, ao lado da companhia onde eu me criei, no balé Sétima Sinfonia, um dos balés mais difíceis que eu já dancei. Dancei os 3 movimentos desse balé. E nesse dia, eu dancei o 2º movimento. E foram 2 dias de despedida do público, do palco e da companhia como bailarina. Que a partir deste momento, deste ano, eu assumia a direção do corpo de baile, onde permaneci até 2019. Ainda fiquei mais uns meses, até que a pandemia não permitiu mais que o teatro ficasse aberto. E aí foi minha retirada total, com a minha aposentadoria da instituição, que eu conheci em 1982, quando iniciei a minha carreira, depois de uma audição duríssima para ser membro do corpo de baile.
Bom, eu sou uma bailarina típica da escola Vaganova, especialmente pelo meu físico, que é um físico muito flexível, que é o que as bailarinas atuais dos últimos 20 anos são escolhidas desde criança para a escola Vaganova de São Petersburgo, ou para a escola coreográfica de Moscou, ou para a escola de Perm, ou para a escola de Novosibirsk. Meu físico é típico para esse método. Os outros métodos da escola inglesa, do Royal Ballet, há também várias outras escolas com métodos próprios, assim como o Royal Ballet, o balé cubano, que desenvolveu a escola cubana, que hoje em dia tem bailarinos espalhados pelo mundo também. O balé francês, que é desde 1660, com Luís XIV, é a escola mais antiga da história da dança do balé clássico. Tem a escola italiana, que é uma das mais antigas, também patrocinada pelos Médicis. A escola Bournonville, que é a mistura da escola inglesa com a escola italiana, especialmente pela agilidade que o balé Bournonville, a escola Bournonville desenvolveu. Tem a escola dinamarquesa de Bournonville e não dá para deixar de mencionar que a escola Vaganova atualmente é uma das que mais produz bailarinos de extrema competência, extrema qualidade. Temos a escola do Bolshoi aqui em Joinville, que nos dá muito orgulho, porque é um trabalho com alunos brasileiros. Se usa o método Vaganova da escola de Moscou, aqui no nosso próprio país, e forma bailarinos extraordinários, que hoje dançam em algumas companhias aqui no Brasil, em algumas companhias no exterior também, e chegam a ser primeiros bailarinos que se confundem com os próprios bailarinos russos nativos. Tem bailarinas extraordinárias que se tornam primeiras bailarinas em outros países também, que são o orgulho para a escola Bolshoi, mas é um orgulho para o nosso país também, saber que se produzem daqui de dentro para o exterior bailarinos que enriquecem a cultura do balé clássico. Eu só fico sentida que nós não tenhamos mais companhias clássicas, ou seja, mais. Mas seria importantíssimo ter mais companhias clássicas para que nós pudéssemos fixar esses talentos aqui, que eles enriquecessem nossos palcos, que não só palcos internacionais, que fosse uma opção. Eu quero ficar no balé do Brasil, quero ficar no Brasil e ir como convidado, ou se eu quiser ir como profissional, me radicar fora do país. Mas não que fosse uma obrigatoriedade. Montar, formar, qualificar um bailarino brasileiro e ele ir embora por falta de opção de trabalho no nosso país, na nossa pátria. Porque ainda se vê numa escola particular a mentalidade dos pais e que passa isso para os alunos, como hoje é dia do balézinho, uma disciplina que leva 8 anos para ser estudada. 8 anos se leva para se formar um aluno bailarino. E depois mais uns 3 anos de aperfeiçoamento
para ele se tornar um pré-profissional. E depois disso, tem que dar uma sorte tremenda para prestar audição numa companhia nacional ou internacional e conseguir um contrato para uma carreira de uns 20 anos, pelo menos. A história de ter escolhido Presidente Prudente vai levar à história do que eu tenho de planos. E o meu negócio, que é um negócio de sapatilha, como eu disse, que meu marido faz sapatilha, ele é responsável pela confecção de sapatilhas aqui nesse país já há mais de 40 anos. Achamos por bem vir para Presidente Prudente para que ele ficasse mais próximo do negócio de sapatilhas, no treino dos artesãos, porque treinar um artesão para fazer uma sapatilha de ponta é a mesma coisa que treinar um bailarino, traçando um paralelo. O bailarino tem que se exercitar todos os dias, tem que fazer aula todos os dias. O artesão de sapatilha de ponta tem que praticar todos os dias. Quando eu falo sapatilha de ponta é porque é o top. Mas a meia ponta também precisa ser praticada diariamente, porque é tudo manual, é artesanal o processo de fabricação desses dois artigos de excelência, né? Tem que ser de extrema qualidade, porque vai estar calçando o pé de uma pessoa. E tem que ser um instrumento perfeito, que colabore para o crescimento técnico que o balé exige. E foi esse motivo que nos trouxe a ideia de vir morar em Presidente Prudente. O que também me trouxe uma energia a mais, pensar que o interior de São Paulo tem tantos talentos, tantos professores dedicados, e que talvez eu pudesse colaborar com, devido à minha carreira ter sido tão extensa, que só como profissional foram 37 anos, e mais o tempo de aluna ainda e de pré-profissional. Então, pensei que seria uma forma de incentivar esses professores a ter acesso ao conhecimento que uma bailarina profissional de palco passou. E que a maioria das escolas, mesmo particulares, que aqui nós não temos escola oficial, infelizmente. Então eu espero que esse meu sonho de poder ajudar a fazer crescer o balé no Oeste Paulista, eu consiga, ao lado desses professores tão batalhadores, que vêm ao longo dos anos insistindo e formando seus alunos. Muitas vezes perdem no meio do caminho, não conseguem nem chegar à formação completa, porque a aluna, o aluno tem que sair porque a família quer que ele faça faculdade, sendo que a dança poderia abrir muitas portas como profissão também.